6 coisas que Deus detesta, que Deus odeia. E a 7ª, Ele abomina. O vídeo de hoje não é para qualquer um. Se você se acha perfeito e está tudo bem com você, não é para você esse vídeo. Esse vídeo é para aqueles que desejam melhorar. Eu sou o pastor Sidney Luiz e você está no nosso canal. Aproveite, se inscreva no nosso canal para acompanhar as nossas mensagens. Diz assim o livro de Provérbios no capítulo 6 e o versículo 16. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor. A 7ª, a sua alma abomina. Que coisas são essas? Aí a gente continua a leitura. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos maldosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª eu vou ler no final. Primeiro pecado que Deus abomina: olhos altivos. Olhos altivos seriam pessoas soberbas, pessoas que às vezes, por estarem dentro das igrejas, se acham melhores do que qualquer um, melhor do que o irmão que está na igreja, melhor do que as pessoas que estão lá fora. São pessoas soberbas que se acham merecedoras de tudo que elas têm, merecedoras da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas que até acreditam que são salvas porque são pessoas boas. Pessoas que às vezes, quando começam a campanha de oração, não sei se você conhece alguém assim, começou a campanha de oração, às vezes é pouquinho, 15 minutos por dia, ele já acha que ora melhor do que os outros. Na casa dele, ele já começa, qualquer coisa que aconteça, ele fala para o cônjuge, para os filhos, ou para o pai ou para a mãe, também você não ora, tem que estar orando. Ele já se acha no direito de julgar todo mundo só porque ele começou a orar, ou porque ele começou a jejuar, ou porque ele começou a fazer uma leitura da Bíblia, que é importante, mas ao invés de incentivar os outros, ele começa como que se estivesse dizendo assim, eu tô fazendo, hein? Eu tô fazendo. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que este pecado, ele leva a pessoa à queda e à ruína. A pessoa cava a sua própria sepultura. Em sua parábola, certa vez, Jesus conta de um homem que orava assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou como as outras pessoas. Era um fariseu desse tipo, que se achava melhor do que os outros. Do outro lado, um cobrador de impostos orava assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Um pedido de misericórdia e o outro, uma oração altiva, soberba. Jesus olha para aquele que humildemente estava pedindo misericórdia. Ao olhar para o fariseu, Jesus conclui dizendo assim, Lucas 18:14. Olha só, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Segundo pecado que Deus detesta, que Deus abomina, que Deus odeia: língua mentirosa. A mentira é um pecado comum. Ela está aí envolvida no nosso dia a dia. Porém, nós como cristãos fomos chamados para viver a verdade, a palavra de Deus, para pregoar a verdade. Tudo aquilo que é antagônico à verdade, toda mentira, todo engano, não deve fazer parte da nossa vida. Às vezes mentirinhas pequenas, mas que trazem prejuízos enormes. Mentira que às vezes você conta para o chefe, você conta para o funcionário, você conta para o seu cônjuge, você conta para os seus filhos. Mentiras pequenas, pequenas mentiras, mas que causam grandes estragos. O segredo das grandes coisas está nas pequenas coisas. O seu futuro está escondido nas suas decisões diárias, no seu comportamento diário. Então é muito importante que você se posicione sempre com a verdade. A mentira sempre tem um motivo, né? Às vezes nós queremos parecer para os outros o que nós não somos. Às vezes, para ocultar
algo errado que nós estamos fazendo. É interessante, o pecado, quando não é confessado, ele se torna um problema tão grave, porque para esconder aquele pecado, a gente comete outros pecados, inclusive e principalmente o pecado da mentira. A pessoa pecou, logo ela tem que mentir para esconder aquele pecado quando ela é indagada. Jesus deixou bem claro em João 8,44, quando ele disse assim, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Você já ouviu falar que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade? Então tome cuidado para que as suas mentiras não se tornem verdade na sua vida. Tem gente que acredita piamente em algumas mentiras que ele contou ao longo da vida. Logo, você precisa da verdade, encher o seu coração com a verdade. Quando você fala muitas mentiras, o seu coração é enganoso. O seu coração está cheio de mentiras, porque a boca fala o que o coração está cheio. Logo, encha o teu coração com a verdade, com a palavra de Deus. E aí a verdade fluirá dos seus lábios. Terceiro pecado que Deus abomina: mãos que derramam sangue inocente. Você já parou agora e já pensou, ufa, graças a Deus, esse problema eu não tenho. Eu nunca derramei sangue de ninguém. Eu tenho pavor de sangue. É só ver sangue que eu já penso em desmaiar. Logo então, eu nunca derramei sangue de ninguém. Derramar sangue, assassinato, é o que a pessoa pensa logo. Porém, a Bíblia deixa claro que há várias maneiras de matar outra pessoa. Quando você odeia alguém, você está matando essa pessoa dentro do teu coração. Derramar sangue é através das feridas, mas muitas vezes as palavras dentro de casa ferem muito mais e derramam sangue também, causando ódio, sofrimento, dor, principalmente entre os casais, cônjuges e assim por diante. A Bíblia diz em 1 João que o nosso dedo está manchado de sangue quando nós aborrecemos, quando nós odiamos o nosso irmão. Olha só o que diz a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Preste atenção. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Logo, você precisa liberar perdão. Logo, você precisa ter um novo coração. Pastor, perdoar é muito difícil. Sim, perdoar é muito complicado. Para perdoar, você tem que ter nascido de novo. Tem que ter um novo coração. Perdoar é algo espiritual. Quarto pecado que Deus odeia: coração que traça planos perversos. O diabo, ele fica o tempo todo jogando as sementes do mal. São as chamadas ingerências na mente. Aqui na mente é o seu verdadeiro campo de batalha. Tudo acontece aqui, tanto a vitória como a derrota. E às vezes o diabo joga uma semente, talvez um pensamento, e a pessoa começa a alimentar aquele pensamento e ele começa a crescer dentro da tua alma, do teu coração. Logo, o coração dessa pessoa se enche de intenções ruins, pensamentos ruins, rancor, raiva, ódio. Logo, se alguém faz algo que ela não gosta, ela começa a planejar, maquinar o mal contra a outra pessoa. E logo é comum os planos que ela acaba maquinando. Talvez não planos que ela vai colocar em prática de forma física, agredir a pessoa, se vingar da pessoa, mas ela maquina o mal, ela fala para outras pessoas, ela tenta derrubar, sabe, aquele chamado puxar o tapete da outra pessoa, coração maldoso. O quinto pecado, se você perceber, eles estão meio que interligados. E o quinto pecado é parecido. O quinto pecado que Deus odeia: pessoas que se apressam para fazer o mal. Isso está falando de pessoas que estão sempre planejando fazer o mal. Estão sempre querendo passar alguém para trás. Ouviu aquela frase? O brasileiro quer levar vantagem em tudo. Assim, muitas pessoas, elas aproveitam muitas vezes da bondade, às vezes da inocência, às vezes da ignorância, da falta de conhecimento de outros para ganhar vantagem, para fazer o mal.
Provérbios 11:19 diz que a pessoa que faz o mal para outra pessoa, ela está cavando a sua própria sepultura. Vai chegar uma hora que ela vai ter que dar conta de tudo isso. E olha só, não é uma hora quando ela morrer, chegar diante do juízo. Eu costumo dizer que Deus não senta todo dia à tarde com você e fala assim: vem cá, meu filho, vamos acertar as contas. Mas chega uma hora, ainda aqui, que você tem que prestar conta de algumas coisas e colher as consequências daquilo que você tem feito. E depois você já sabe. Sexto pecado que Deus odeia, que Deus detesta, que Deus abomina: testemunhas falsas que espalham mentiras. Mentiras, calúnias, testemunhas falsas. Olha, hoje nós vivemos uma época digital. Você certamente já ouviu falar de casos de pessoas que espalhou fake news. Ou seja, talvez eu ouvi uma história de uma foto de um rapaz que circulou a internet como se ele fosse um estuprador. E esse rapaz era inocente. O bairro em que ele morava, a cidade em que ele vivia, o pessoal tentou linchá-lo e nem era verdade. Alguém espalhou que passou para o outro. Hoje nas redes sociais, coisas boas, palavra de Deus, um vídeo como esse, ensinando você a se livrar do pecado, a olhar mais para a palavra de Deus, tem poucas visualizações. Porém, se fosse fofoca, conversa da vida dos outros, coisas maldosas, olha, é muito rápido e muitas visualizações. As pessoas parecem que têm prazer de espalhar o engano, a mentira, a calúnia e a difamação. Até mesmo entre evangélicos. Tem muitos evangélicos que gostam do circo pegando fogo. Ouviu uma notícia de um pastor que fez algo errado, ele logo sai espalhando para todo mundo, se achando inteligente, sendo que a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus vai colocar o seu pastor no mesmo pacote. Não falei? Crente é tudo igual. É claro que falta muita sabedoria e se aproximar da palavra de Deus. A calúnia é como um saco de pena, cheio de penas, que você chega no alto do monte e você joga, voa a pena para todo lado. Aí de repente você se arrepende. Aí você resolve juntar. Você vai pegar muitas penas, mas sempre vai ter uma pena voando por aí. Então, se posicione, não aceite mentiras, fofocas. Pastor, eu escuto cada fofoca e tem gente que sabe fofoca de todo mundo porque escuta fofoca. Eu vou falar uma coisa para você. Quem escuta muita fofoca, fofoqueiro é. E ele fofoca de um jeito diferente. Ele chega e fala assim: aquele irmão é fofoqueiro, hein? Sabe o que ele falou? Isso é fofoca. Você está espalhando e colocando para frente a mentira que esse irmão espalhou. Você está contando para outras pessoas. Então, quando alguém chegar para contar mentira, fofoca para você, fala mal da vida dos outros, das igrejas, dos pastores, chama ele para orar. Porque o fofoqueiro não gosta de oração. O espírito da fofoca detesta a oração. Mas se ele persistir, coloca a mão na cabeça dele e fala: sai em nome de Jesus. Vai acontecer duas coisas. Ele vai cair endemoniado ou ele vai embora e não volta mais. E chegamos ao sétimo pecado: provocar discórdia entre os irmãos. Dos 7 pecados listados aqui, Deus odeia. Mas o sétimo é enfatizado: Deus abomina discórdia entre os irmãos. Mas vamos falar a verdade. Infelizmente, é uma das coisas que mais acontece no meio do povo de Deus. Este é um pecado que está mais relacionado com a palavra, com a nossa boca, com a nossa língua. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na palavra, está na língua. Você pode construir ou você pode destruir com as tuas palavras. Você pode gerar vida ou pode gerar morte com as tuas palavras. E o que você está gerando? Quantos casamentos foram destruídos? Quantos pastores caíram? Quantos irmãos deixaram de ir na igreja com feridas terríveis na alma, no coração, pois não estavam preparados? E a calúnia, a fofoca, a conversa fiada, a discórdia que foi colocada fez com que eles se afastassem, inclusive de Deus, perdendo até a tua salvação, por causa de uma discórdia entre irmãos, por causa de uma palavra maldita que foi colocada. Tome muito cuidado.
Uma das coisas que o diabo mais gosta é ver a discórdia na igreja, na família, entre os irmãos. Ele quer ver a intriga, a confusão. Porém, em Mateus 12, 25, Jesus disse assim, todo reino dividido contra si será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Dividida não dá certo, e o diabo sabe disso, então ele tenta dividir a tua casa, a tua igreja, inclusive a tua mente. Pensamentos divididos, a pessoa não sabe o que faz, não sabe em quem acredita, não sabe se serve a Deus ou se não serve, se pega firme ou se não pega. É ação do maligno para destruir você. 6 pecados que Deus odeia e o 7º Deus abomina. Todos os pecados vai trazer morte, destruição. E um abismo chama outro abismo. Se você vive um pecado, você precisa se posicionar, se arrepender, pedir perdão, graça e misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos cuidar da nossa vida, primeiro a nossa vida, vigiar a nossa vida e colocá-la nas mãos de Deus. Bom, deixa eu fazer uma oração por você. Vamos orar? Ore comigo. Querido Deus, eu me coloco em Tua presença em favor da pessoa que chegou até aqui nesse vídeo. Se ela chegou até aqui, meu Deus, é porque ela está preocupada com a Tua palavra, com a sua própria vida, interessada em aprender para melhorar. Conceda a ela a Tua bênção e a Tua graça. Cubra ela com Teu sangue e livra de todo laço do inferno. Eu oro e determino a Tua bênção, que assim seja. Amém. Bem, meu querido, se você chegou até aqui, é porque certamente Deus abençoou você e você é uma pessoa preocupada com o reino de Deus. Por isso eu te peço, se inscreva no nosso canal. Nosso canal é um canal pequeno, né? Estamos aí começando. Você vê canais aí com milhões de visualizações, com milhões de inscritos. O nosso é pequeno, porém a gente precisa começar. E ele vai se tornar grande com pessoas igual a você, que curte, que se inscreve, que comenta, não passa pelo vídeo, assistiu, deixa um comentário, escreve um amém. Isso faz com que o YouTube leve o nosso canal para frente. Compartilha na tua família, no grupo das pessoas que você conhece, com os irmãos da sua igreja. A nossa intenção é abençoar vidas. Se esse canal, o canal do pastor Sidney Luiz, tem abençoado você, abençoe outras pessoas compartilhando no WhatsApp e no Facebook. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.